Eccoci, bentrovati a tutti. Aqui estamos. Sejam todos bem-vindos. Esta é a segunda aula da UPM, da Universidade Popular Mariana. No mês passado, vocês devem se lembrar, junto com o Tia Abinente, Adriana Cossedo e Padre Fábio Ciardi, começamos a entender um pouco o tema dessas aulas, os nossos estatutos gerais da obra de Maria. Hoje, e com as próximas 3 aulas, entraremos diretamente no coração do curso para conhecer melhor nossos estatutos e seu significado. Talvez alguém tenha reconhecido o local de hoje. Estamos na sala de aula da Escola Bá, dentro do Centro Internacional do Movimento. A Escola Bá, como vocês sabem, foi fundada por Chiara Lubich em 1990. É formada por membros da Obra de Maria, especialistas em várias disciplinas, que trabalham juntos para enuclear a doutrina que nasceu do carisma da unidade. Hoje somos recebidos por 2 deles em sua sala de aula, Padre Fábio Ciardi e irmã Tiziana Merletti, que nos guiarão nessa nossa segunda aula. Bem, Padre Fábio, seja bem-vindo, juntos novamente. Lembramos que o Padre Fábio é um religioso oblato de Maria Imaculada, professor de teologia espiritual e autor de numerosos livros e publicações. Com ele, hoje, iremos em busca do significado que a regra teve para os vários fundadores ao longo da história, a fim de entender ainda melhor o que a regra, a nossa regra, ou seja, os estatutos da obra de Maria, tem a nos dizer hoje. Padre Fábio, a palavra é sua. A te la parola. Sono contento di parlare, di fare questa lezione qui in quest'aula. Muito obrigado. Estou feliz por estar com vocês, por dar esta aula aqui nesta sala, porque por vários anos me encontrei com Chiara aqui. Só que eu agora não vou falar sobre os estatutos da obra. Esta é apenas uma introdução para talvez uma melhor compreensão dos estatutos. Vou me deter precisamente na ideia da regra em geral, tal como surgiu na vida consagrada. No início, quando nasceu o monaquismo, um dos nomes que o monaquismo tinha era justamente vida evangélica, porque o único objetivo da vida monástica era viver o evangelho, seguir Jesus vivendo o evangelho. Idealmente, a vida consagrada nasceu com a experiência de Antônio, no deserto. E o biógrafo dele, Santo Atanásio, disse que Antônio era como um campo aberto, arado, pronto para receber a semente da palavra de Deus. E escreveu: ele era tão atento à leitura das Escrituras que nada do que estava escrito nelas ficou estéril no solo de sua mente. Mas ele guardava tudo dentro de si, de modo que agora substituía os livros pela memória. Ou seja, ele havia assimilado a palavra de Deus e a conhecia de cor. Uma das características do monaquismo primitivo era aprender a palavra de Deus de cor, com a técnica da ruminação. Ou seja, eles repetiam as palavras do Evangelho, da Sagrada Escritura, e elas entravam neles, transformavam-se em vida. Non aveva appunto Antonio una regola. Portanto, Antônio não tinha uma regra, porque sua regra era justamente o Evangelho. E Lutero, que é tão crítico em relação ao monaquismo, tem uma enorme estima por Santo Antônio e escreveu: Santo Antônio, pai dos monges e fundador da vida monástica, considerava e ensinava que nunca se deve empreender nada que não esteja fundamentado na autoridade das Escrituras. Nada era mais sábio e mais cristão. Esse é o grande elogio de Lutero ao início do monaquismo, que era apenas a palavra de Deus. Mesmo mais tarde, durante todo o primeiro milênio, a palavra de Deus estava no centro do monaquismo. La parola di Dio è al centro del monachesimo. No Oriente, quando nasceram as primeiras regras, eram muito simples, não tinham conteúdo espiritual profundo. Por quê? Porque a regra era unicamente o Evangelho. As regras eram apenas normas práticas de convivência. O mesmo aconteceu no Ocidente. A regra, a grande regra de São Bento, começa dizendo: escuta, filho, colocando o monge à escuta da palavra de Deus. E continua: escutemos a voz de Deus que se dirige a nós todos os dias.
Portanto, para São Bento, como mencionei na introdução, sua regra é apenas uma iniciação para principiantes, para começar, mas para prosseguirem tem toda a Sagrada Escritura. No início do segundo milênio, Santo Estevão de Muret resume todo o caminho da vida monástica e consagrada no primeiro milênio. Ele escreve: em direção à casa do Pai, há diferentes caminhos, chamados regra de São Basílio, de Santo Agostinho, de São Bento. Mas essas regras não são a verdadeira regra, não são a fonte. De fato, para a fé e a salvação, há apenas uma primeira e principal regra, da qual todas as outras derivam como riachos da fonte. É o Santo Evangelho que o Salvador nos transmitiu aos apóstolos e que eles proclamam fielmente a todo o universo. Não há outra regra senão o Evangelho. E poderíamos continuar. São Francisco de Assis começa assim a sua regra. A regra dos frades menores é observar o Santo Evangelho de nosso Senhor, Jesus Cristo. Essa é a regra. E eu poderia citar muitas, até mesmo recentes, no século XX. Luigi Orione, nossa primeira regra de vida é observar o Santo Evangelho. E a irmãzinha Madeleine, devemos construir algo novo. Algo novo que é antigo, que é o autêntico cristianismo dos primeiros discípulos de Jesus. Ou seja, devemos retomar o Evangelho palavra por palavra. O Concílio Vaticano II resume esse caminho dizendo que a regra suprema de todos os institutos, a norma última da vida religiosa, é seguir Cristo conforme ensinado pelo Santo Evangelho. A pergunta é: se todos querem apenas viver o Evangelho, por que existem tantas regras? Por que existem tantas famílias religiosas? Parece-me que a passagem da regra do Evangelho para as regras ocorre pelo carisma. O Espírito Santo concede graças particulares às pessoas para que elas façam uma leitura particular do Evangelho, para que tenham uma compreensão sempre nova do Evangelho. Parece-me que o Espírito Santo é como um prisma que desdobra a luz branca do Evangelho em muitas luzes coloridas. Cada carisma tem uma cor diferente, mas é da mesma natureza porque é luz. Quindi ogni fondatore è condotto dallo Spirito Santo a una comprensione particolare del Vangelo, del mistero di Gesù, e a riviverlo, ad attuarlo. Portanto, cada fundador é conduzido pelo Espírito Santo a uma compreensão particular do Evangelho, do mistério de Jesus, para revivê-lo, para atuá-lo. Assim, o carisma é como uma lente de aumento para certas páginas do Evangelho, que para esses homens, essas mulheres, que fundaram uma família carismática, são as palavras-chave que dão a identidade. A Lumen Gentium descreve com precisão a multiplicidade dos carismas, dizendo que eles são o mesmo Cristo, mas focalizado em momentos diferentes, seja quando está em contemplação na montanha, seja quando proclama o reino de Deus às multidões, seja quando cura os doentes, os feridos e converte os pecadores, seja quando abençoa as crianças e faz bem a todos. Portanto, os fundadores são aquela palavra do Evangelho que se faz vida. É uma interpretação do Evangelho, é uma exegese viva das palavras do Evangelho. A nossa Chiara, de fato, diz isso com uma imagem muito bonita. O que é a Igreja? Olhando para os carismas, ela diz que a Igreja é Cristo revivido nos séculos. É o mistério de Cristo que se torna presente de século em século. É um Evangelho vivo que se torna presente em formas sempre novas. O que é então a regra? Uma regra.
É o Evangelho lido com a mediação de um carisma. Ela está a serviço de um projeto de vida que nasce do Evangelho. São Francisco nos dá outra bela imagem. Tomás de Celano, o primeiro biógrafo de São Francisco, conta: parecia-lhe que havia colhido migalhas muito finas de pão no chão e que devia distribuí-las a muitos irmãos famintos que estavam ao seu redor. Devia dar de comer aos frades. Enquanto hesitava, temendo que aquelas migalhas tão finas, como minúsculos grãos de poeira, escapassem de suas mãos, ouviu uma voz que lhe disse: Francisco, com todas as migalhas, forma uma única hóstia e dá a quem quiser comer. Pouco depois, enquanto ele mantinha em vigília de oração, essa voz lhe veio do céu: Francisco, as migalhas da noite passada são as palavras do Evangelho. A hóstia é a regra. Portanto, a regra é o Evangelho moído, vivido por Francisco e doado a seus discípulos. La regola dunque è come una introduzione, come scriveva appunto San Benedetto, una introduzione al Vangelo. A regra, portanto, é como uma introdução, como escreveu São Bento, uma introdução ao Evangelho, uma mediação, uma ferramenta pedagógica que ajuda a viver a grande regra que é a Escritura. É um subsídio para compreender e viver o Evangelho à luz de um carisma particular. É um pão evangélico, feito do Evangelho, como disse São Francisco. E São Francisco de Sales usa outra imagem poética muito bonita. Entre o Evangelho e as regras, não há maior diferença do que entre a música escrita e a música cantada. Uma regra é a canção do Evangelho. Todas as famílias religiosas têm uma regra. Algumas regras atravessaram os séculos e permanecem inalteradas, como as de Basílio, Agostinho e Bento. Não há nenhum outro tipo de instituição que tenha regras tão antigas. As constituições mais antigas dos estados são coisas de ontem, recentes. Aquelas atravessaram os séculos. São regras extraordinárias que moldaram os santos e deram origem a monumentos da civilização. Mas por que precisamos de uma regra? Apresento 4 palavras, brevemente, para explicar, em meu entendimento, por que precisamos de uma regra. A primeira palavra é ordem. A criação acontece no caos. Há um caos primitivo. O Espírito vem, a palavra vem, a ordem vem, a criação vem. E como se dá a criação? Por meio da distinção. A distinção entre o céu e a terra, entre a luz e as trevas, entre a água e a terra. Coloca-se ordem no caos. O pecado é o retorno ao caos primitivo, primordial. O pecado é a eliminação da distinção, a abolição da lei. Uma regra ajuda a restaurar a ordem original, trazendo de volta a distinção entre as coisas e entre as ações, bem como a distinção entre o bem e o mal, a lei da morte e a lei da vida. Segunda palavra, harmonia. Essa distinção pode degenerar em uma divisão, em uma separação incomunicável entre os vários elementos, uma dicotomia entre ação e contemplação, corpo e espírito, pessoa e comunidade. A pessoa não se realiza se não viver todos os aspectos e dimensões da vida. A comunidade não é constituída se todas as dimensões da vida não estiverem ativas e animadas por um único amor. A regra ajuda a encontrar e preservar a harmonia das pessoas e das comunidades. Terceira palavra, ritmo. Tudo tem um ritmo. A vida é ritmada.
as estações, as batidas do coração. A igreja tem o ano litúrgico como ritmo. Até mesmo a pessoa, até mesmo a comunidade em sua vida precisam ser ritmadas. A regra de Bento dividiu o tempo em 3 partes iguais: oração, trabalho, descanso. Portanto, a sucessão de momentos dentro do dia, da semana, do mês, do ano, deve ser regulada pela regra. E isso garante um caminho ordenado e harmonioso. Portanto, ordem, harmonia, ritmo. A 4ª palavra pode parecer um pouco difícil: disciplina. Permanecer fiel a um projeto de vida que nos foi dado exige ascese, autocontrole, monitoramento constante do caminho. Estou fazendo certo? Uma disciplina que coloca uma rédea nas mudanças de humor, no desânimo, na improvisação. Estamos percorrendo um caminho sério. A regra ajuda a tornar a vida das pessoas nas próprias mãos, com seriedade, sem álibis, propondo uma disciplina para as pessoas e a comunidade, a fim de lidar com possíveis desvios ou tentações de desvio. E chi è che dà una regola? Quem é que dá uma regra? É o Espírito Santo que ajuda uma pessoa a compreender de maneira nova o Evangelho e a entender como vivê-lo. Portanto, o fundador faz uma experiência sob a orientação do Espírito Santo. E ele deve comunicar, transmitir essa experiência. A regra é precisamente o principal instrumento que os fundadores e as fundadoras têm para transmitir a sua experiência do Espírito, para transmitir o carisma que receberam. Daí a importância da regra para a continuidade carismática. Em seu testamento, São Francisco de Assis ordena firmemente, por obediência, a todos os frades que não acrescentem explicações à regra, como o Senhor me deu a dizer e a escrever a regra. Assim, simplesmente e sem comentários, vocês devem entendê-la e observá-la santamente até o fim. Santa Ângela Meriti, falando a sua santa regra, convida as virgens de sua companhia a nunca se desviarem dela, porque ela é divinamente ordenada. São Vicente de Paulo, o espírito de sua família está contido e incorporado na regra, e é impossível adquirir o espírito da missão, que é seu carisma, sem a observância da regra. Tudo está indicado nela. E para ver como cada um deve ser formado e como deve agir, ele não tem nada mais a fazer do que lançar o olhar para esse espelho. E meu santo fundador, Santo Eugênio de Mazenot, nos convida a impregnarmos do espírito das regras, a praticá-las. Só assim seremos como Deus quer que sejamos e dignos de nossa vocação. Ali está o segredo da perfeição. Ali tem tudo o que devemos levar-nos a Deus. Concluindo, a regra é um instrumento privilegiado para transmitir o carisma e, portanto, para viver o Evangelho lido de acordo com o carisma. É uma inspiração comunicada. É uma experiência comunicada que gera uma experiência análoga. Chiara, em um de seus escritos da década de 50, define-a como a obra-prima do santo. Ela escreve: o fundador é um pequeno pai e a santa é uma pequena mãe. A regra atesta, explica, estabelece, mantém o seu ideal, a sua obra, como uma fisionomia determinada, um caráter seu, um sangue próprio. Ela sente que deve declarar isso publicamente, com a força com que uma mãe diz: este é meu filho, e não outro. É por isso que a regra é a obra-prima do santo. A regra, uma mediação evangélica, orienta os primeiros passos para uma leitura cada vez mais aprofundada da Palavra de Deus.
É o início de um caminho espiritual que exige que sejamos sempre abertos a novos horizontes, sem fronteiras. Nesse sentido, a regra tem um valor mínimo e indicativo, não fecha. Ela abre para uma experiência cada vez maior, lança e depois a pessoa vai em frente. O Espírito Santo, que está na origem do carisma, continua sendo o guia definitivo para cada membro de uma família carismática. Assim como foi para Jesus, para cada cristão, para os fundadores e para as fundadoras. A regra dos fundadores era o Espírito Santo, que os guiava. A regra é um traçado em vista dessa orientação interior do Espírito Santo e nos torna livres. Significativas, e assim concluo, são as últimas palavras de São Francisco, dirigidas a seus irmãos, pouco antes de sua morte. Disse a eles: eu fiz a minha parte. Esperaríamos que ele dissesse: e vocês façam a de vocês, mas não. Ele disse: eu fiz a minha parte, ou seja, deixei-me guiar pelo Espírito Santo. Que Cristo lhes ensine a de vocês. Cada um deve ser dócil à ação do Espírito e seguir o que o Espírito indica. Ele fez a parte dele, ele a transmitiu. Agora vocês façam a parte que Cristo lhes ensinará. Esse é o significado de uma regra. Obrigado. Adesso voi fate la parte che Cristo vi insegnerà. Questo è il senso di una regola. Grazie. Obrigado, obrigado. Passamos agora a palavra à irmã Tiziana Merletti. Ela é franciscana dos pobres, canonista e ex-superiora geral da sua congregação. Ela faz aconselhamento para mulheres consagradas e formação religiosa e de liderança. Ela também atua na proteção de menores e pessoas vulneráveis, tanto em nível da União Internacional de Superiores Gerais, quanto dentro do movimento, como membro da Comissão Central Independente. E, por fim, é professora no Antoniano. Bem-vinda e obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada também por este convite e por esta oportunidade de aprofundarmos juntos esse belo título, Uma Vida em Comum Expressa pelo Direito. Bene, iniziamo subito allora. Muito bem, vamos começar imediatamente com uma pergunta um tanto peculiar, mas bem precisa. Irmã Tiziana, os nossos estatutos, eis a questão, como devemos abordar um texto jurídico? Estamos falando dos nossos estatutos, que também tem um conteúdo espiritual que descreve esse conteúdo que fala ao coração e não à cabeça. Como podemos abordá-lo dessa forma? Come possiamo noi accostarci in questa maniera? Ecco. Bene, parto dalla mia esperienza. Começo com a minha experiência. Sou franciscana dos pobres há quase 40 anos e, portanto, uma pessoa que apostou tudo na regra e nas constituições de um instituto. Falo também como canonista que acompanha muitos institutos religiosos. Por isso, eu diria que a melhor atitude é a contemplativa. Cito uma frase de Novales: Tu despertaste em mim o nobre anseio de aprofundar meu olhar na alma do vasto mundo. Nell'anima del vasto mondo. Parece-me que as palavras desse poema exprimem bem o fato que um texto deve expressar os fundamentos de um carisma, o chamado código fundamental, geralmente chamado de regra para as ordens religiosas, constituições para os institutos de vida consagrada, estatutos para uma associação pública ou privada, como é o caso do movimento, e deve ser abordado com desejo. O poema dizia: nobre anseio e profundidade, aprofundar o olhar. Com desejo, vontade, porque em todo caso sabemos que os fundadores e as fundadoras responderam a um chamado para colocar no papel aquele projeto que o Espírito Santo estava desenhando em primeiro lugar em suas almas e depois entre seus primeiros companheiros e companheiras. Isso nos leva a considerar a atração que sentimos por essa obra específica como um chamado aos valores que já possuímos, de modo que ler um texto jurídico como os estatutos deve significar olhar-se no espelho, reconhecer-se. É daqui que parte o desejo, que o desejo nasce.
Depois, a profundidade, porque por trás e dentro de uma linguagem aparentemente seca e misteriosa, como você diz na pergunta, há um vasto mundo, fruto de séculos de experiência, de acompanhamento de centenas de milhares de homens e mulheres. Cada palavra é, portanto, um concentrado de sabedoria, por um lado, e de frescor da novidade evangélica que cada carisma traz consigo, por outro. Sei que o que estou dizendo pode parecer estranho, além do mais, vindo de uma canonista, mas essa tem sido a minha experiência. Quando comecei a estudar direito canônico, depois de fazer meus primeiros votos, pareceu-me um pouco estranho retomar o direito, já que havia deixado o meu curso de direito para trás para me dedicar, como dizia minha fundadora, Francesca Xavier, à cura das feridas de Cristo crucificado na humanidade pobre e sofredora. Então, o que o direito canônico tinha a ver com isso? Um religioso, diante da minha perplexidade, disse: estude e pesquise para encontrar a dimensão contemplativa do direito. Demorei alguns anos para entender o que essas palavras significavam, mas por fim tudo ficou mais claro. O direito é um instrumento a serviço da vida. Portanto, útil, igualmente insidioso, porque se for mal utilizado, também causa muitos danos. É por isso que foi importante para mim entender que somente uma alma contemplativa pode compreender a mensagem de um caminho de discipulado feito de equidade, justiça, transparência, liberdade, respeito, criatividade, bom senso, geratividade, por último, a capacidade de recomeçar após cada queda. Portanto, não sinto uma dicotomia entre cabeça, cuidado, alma e leitura dos estatutos. É realmente uma coisa só e é a nossa vida. Anima che legge gli statuti. È proprio un tutt'uno ed è la nostra vita. No entanto, a dúvida permanece. Por que é necessário regular uma vida que simplesmente quer ser uma forma inspirada no Evangelho? Come già abbiamo avuto modo di ascoltare da Padre Fábio, Como já ouvimos do Padre Fábio, os fundadores e as fundadoras sentiram desde muito cedo a necessidade de colocar por escrito, justamente como uma norma, aquilo que o Espírito Santo lhes sugeria sob a forma de vida que pretendia suscitar na Terra. O resultado foi um maravilhoso florescimento de exemplares diferentes e originais, dos quais os fundadores e fundadoras estavam muito conscientes e, eu diria, ciumentos, precisamente porque sentiam que não era obra deles, mas uma inspiração vinda do Espírito. No entanto, se olharmos para a história da vida de doação a Deus dentro das instituições, certamente não podemos negar que o direito canônico, muitas vezes, desempenhou um papel de restrição a tanta criatividade de formas e estilos enquadrados em esquemas já conhecidos e regulamentados. Pensemos, por exemplo, na grande reviravolta provocada pelas novas fundações femininas nos séculos XVIII e XIX, quando as pessoas consagradas sentiram que não queriam viver uma vida monástica dentro dos muros de um mosteiro, uma forma que até então era a única conhecida, porque se sentiam impelidas pelo mandato evangélico de imitar Jesus, que não apenas sobe a montanha sozinho para rezar, mas também anuncia a boa nova nas estradas da Galileia, ajuda os doentes, devolve a dignidade aos pobres, vai ao encontro das crianças, inclui os marginalizados, alimenta os famintos, oferece uma segunda chance aos pecadores, envia as mulheres em grandes missões. O direito da Igreja não sabia como colocar essas fileiras de novas expoentes loucas e extravagantes, cuidado, do sexo frágil, e foi somente em 1901, com o pronunciamento oficial, que ela reconheceu a consagração plena daquelas que faziam votos simples de castidade, pobreza e obediência.
Décadas mais tarde, com a realização do Concílio Vaticano II, surgiu um novo chamado para liberar essas energias dedicadas ao reino de Deus e levá-las para o meio do povo, para as ruas, para as casas dos pobres, para os parlamentos, para os escritórios, para as fábricas. E, mais uma vez, o direito canônico se viu obrigado a abrir espaço para novas formas de consagração, expressas dessa vez por institutos seculares e associações privadas e públicas de fiéis, cada forma com o próprio modo de estar no mundo, mas não do mundo. E dessa vez, consagradas não apenas sem o véu e as sandálias, mas até mesmo com brincos e colares. Portanto, foi preciso muito para digerir essa nova passagem. O que quero dizer com isso? Em primeiro lugar, quero dizer que podemos ficar tranquilos. Hoje é ainda mais claro que, se a legislação canônica tem a função de interpretar o que o Espírito suscita na Igreja e, portanto, é um instrumento que ativa a regulamentação dos estilos de vida, enquanto isso, a vida continua e, consequentemente, regras, constituições e estatutos acabam traçando novos caminhos, entrando naqueles meandros, ao menos não proibidos pela legislação canônica. É uma operação que, no devido tempo, encontra seu espaço legítimo no direito universal da Igreja. Além do fato que estes textos são fruto da vida e do discernimento dos fundadores e das fundadoras em diálogo com a Igreja, há outra razão que sustenta a importância de ter os estatutos. Eles representam aquela Magna Carta da convivência, de acordo com uma forma de vida na qual nos reconhecemos, com a qual nos comprometemos, um texto que sela um pacto entre as pessoas, que cria um nós que garante a proteção do patrimônio espiritual, também contra manipulações e interpretações arbitrárias que, infelizmente, sabemos aonde levam. Outra característica é que os estatutos, se olharmos atentamente, representam uma bela conexão entre passado, presente e futuro. É claro que a linguagem muda, algumas coisas evoluem, mas o núcleo do carisma permanece. E é isso que nos une àqueles que o encarnaram e já chegaram no paraíso, aqueles que estão tentando permanecer fiéis a ele hoje, apesar das dificuldades e dos ventos contrários, e aqueles que se unirão a nós nos tempos vindouros. Isso não é pouco, se considerarmos que o individualismo acentuado na cultura atual está corroendo a beleza de caminhar e construir juntos histórias que permanecem no tempo. La bellezza di camminare e costruire insieme storie che rimangono nel tempo. Irmã Tiziana, você pode explicar melhor, dar exemplos de valores fundamentais que não passam e como eles podem ser vistos nos estatutos? Sì. Allora, i valori sono davvero Os numerosi. valores são realmente numerosos, por isso vou me limitar a mencionar apenas alguns. Na base dos estatutos, como em todo o Código Fundamental, há uma forte ideia original de seguimento de Cristo, como disse Padre Fábio, uma palavra do Evangelho que quer ser encarnada, desenvolvida, fecundada, com frutos novos e abundantes. É essa palavra que age como alicerce, como um focus objetivo que não passa. As modalidades mudarão, mas não a escolha dessa palavra, que deve impregnar a identidade da instituição, que deve motivar e inspirar as escolhas futuras. Aquela palavra não pode ser tocada. Outro valor é o respeito pela dignidade de cada membro que escolhe pertencer a essa comunidade e é acolhido por ela. Quero dizer que cada pessoa é portadora de direitos fundamentais e que o compromisso assumido de aderir a esse projeto nunca pode significar renunciar à integridade pessoal, à autonomia de pensamento e de consciência, à responsabilidade pessoal de escolher entre ficar ou sair,
quando as dificuldades se tornam intransponíveis, bem como permanecer abertos e acolhedores quando os representantes da comunidade o convidam a fazer discernimentos desafiadores e às vezes até dolorosos sobre suas ações ou seu futuro. Sim, porque os estatutos devem traçar linhas claras sobre os direitos, mas também sobre os deveres dos membros. Essa última passagem também nos leva a enfatizar a importância de aceitar que, em qualquer comunidade ou grupo, há pessoas que desempenham funções de liderança. Novamente, o principal valor, que deve ser bem expresso nos estatutos, é que ter autoridade significa servir ao bem comum. E, portanto, fazê-lo com humildade, respeito, paciência, permanecendo em uma atitude de ter que aprender, recomeçar, pedir desculpas, não se empossar do cargo, mas estar prontos a deixá-lo quando chegar a hora, de acordo com a sabedoria da Igreja. Aos papéis de liderança correspondem as funções de membro, que implicam não apenas o direito, mas também o dever de participação, corresponsabilidade, vigilância, transparência, partilha dos talentos, sem esquecer o dever de informar quando, por algum problema psicofísico, não se consegue garantir a fidelidade aos compromissos assumidos, porque se pede ajuda à comunidade. Um último valor que gostaria de mencionar é o da interculturalidade. Os estatutos devem necessariamente refletir, de modo geral, as diversas sensibilidades presentes na comunidade, por meio da linguagem utilizada, da maneira de expressar os vários elementos do carisma que são vividos juntos e das perspectivas para o futuro. Delle prospettive che si presentano per il futuro. Justamente sobre esse último ponto, qual é a responsabilidade dos membros de um instituto, ordem ou associação em relação aos estatutos, em particular de sua revisão? Sì, un bel ruolo. É sim, é um papel importante. Já disse antes que o direito sempre segue a vida como ela é vivida. E esse princípio é válido para todo tipo de associação, não apenas no momento de sua fundação, mas durante toda a sua vida. Certamente não se trata de seguir modas ou de responder às pressões de grupos fortes que, por vários motivos, podem ter interesse em determinadas mudanças. O motivo mais forte consiste no fato de que os membros de uma comunidade em sentido amplo ou de um povo representam um organismo vivo que, portanto, evolui, muda, cresce na consciência de sua identidade e missão no mundo. É um sistema aberto que, entrando em contato com outros organismos, experimenta a polinização recíproca, portanto, novos estímulos para fazer perguntas diferentes, para entrar em discernimento, para entender o que deixar de lado e o que manter firme. Agora, tudo isso deve necessariamente refletir-se no texto dos estatutos. É realmente uma questão de cuidado recíproco. Nós cuidamos dos estatutos para que eles continuem a expressar o carisma genuíno encarnado no tempo, e os estatutos cuidam de nós, sustentam a nossa vocação, construindo o nós em torno do carisma, gerando o significado do nosso ser na e para a Igreja, no e para o mundo. A responsabilidade de sinalizar qualquer desconforto devido à presença de elementos obsoletos, como pode ser um certo tipo de estrutura organizacional de uma associação, a qual corresponde uma estrutura de governança particular, ambos os elementos tendo que se adaptar a uma expansão territorial significativa, por exemplo, ou que não respondam mais à sensibilidade dos tempos atuais.
Pensem, por exemplo, em toda a atenção que o Papa Francisco nos pede para dar cuidado ao meio ambiente, aos relacionamentos saudáveis, a programas de formação que ajudem o amadurecimento humano, a um estilo de vida baseado em votos que não sufoquem a liberdade e a dignidade da pessoa. São exemplos. Essa responsabilidade recai, antes de tudo, sobre cada membro da associação. De fato, são os membros as melhores sentinelas, porque vivendo no cotidiano a vocação comum, podem sentir a fadiga causada por aspectos que sofrem o desgaste do tempo. Entretanto, é responsabilidade da governança criar as condições para os processos de discernimento, de modo que todos aqueles que têm um interesse legítimo estejam envolvidos. Um excelente princípio que fundamenta a lei da Igreja é o seguinte: quod omnes tangit ab omnes trataris e approbare debet. Aquilo que diz respeito a todos deve ser tratado e aprovado por todos. Esse é um princípio contido no Código de Justiniano, que foi retomado pelo Concílio Vaticano II e chegou ao texto do Código de Direito Canônico, Cânon 119, parágrafo 3º, onde fala sobre a formação da vontade colegial. Como então se realiza um processo sinodal em torno da necessidade de identificar mudanças no texto das constituições? No nosso caso, é necessário um mandato da Assembleia Geral. De fato, é lá que os delegados reúnem as sugestões dos membros e decidem se é o momento certo para um trabalho de revisão mais completo e profundo. Ma in generale viene dato mandato ad una commissione. Em geral, uma comissão recebe a incumbência de fornecer informações aos membros para que trabalhem nessas partes ou expressões ou conceitos que precisariam ser eliminados, modificados ou acrescentados. E uma vez recebidas as informações, a comissão tem a delicada tarefa de reunir o material e criar uma primeira versão do novo texto. Na Assembleia seguinte, o trabalho é apresentado e votado artigo por artigo, sendo aprovado se obtiver a maioria qualificada de 2/3 dos votantes. Isso pode ser encontrado nos estatutos da obra. A aprovação final do que foi votado é de responsabilidade do Dicastério para Leigos, Família e a Vida, que garante o reconhecimento oficial por parte da Igreja da admissibilidade das mudanças à luz do carisma original, garantido pela própria Igreja e do caminho do magistério e de toda a Igreja. Então, se esse é o percurso institucional canônico, portanto, objetivo e orientado para um resultado preciso, a experiência nos ensina que o componente emocional não deve ser subestimado. Não é tarefa fácil conseguir lidar com o texto dos estatutos sem adulterá-los, nos quais a própria fundadora trabalhou. Haverá quem tenha medo de estragar a obra de Deus e, portanto, talvez tenda a reduzir ao mínimo as intervenções no texto, motivado por boas intenções. Assim como haverá aqueles que estão prontos para assumir a responsabilidade de seguir em frente por confiar nas percepções amadurecidas com Jesus no meio. Pois bem, são duas. Parecem ser duas polaridades, mas são duas vozes que devem dialogar uma com a outra. Como sempre, a palavra de Deus vem até nós e nos mostra o caminho. Talvez nos lembrando que o importante é construir a casa sobre a rocha, o resto pode cair, sem, no entanto, apagar o valor de ter acreditado e continuar respondendo ao convite: vem e segue-me. Portanto, ao final desta reflexão que fizemos juntos, desejo a todos um bom trabalho, com o estudo que deve ser realmente apaixonado. Portanto, cabeça, coração, alma, tudo. E é oração confiante e muito diálogo entre vocês. Obrigada. La preghiera fiduciosa e anche tanto dialogo fra voi. Grazie.
Obrigado, irmã Tiziana, por essa valiosa contribuição. Agradeço também, de modo especial, a todos vocês que nos seguiram, bem como aqueles que nos escreveram durante a primeira aula. Gostaria de lembrá-los que podem fazer o mesmo nesta aula, seja nos comentários do nosso canal no YouTube ou enviando um e-mail para upm@focolare.org. Vocês encontrarão as respostas no canal do YouTube e no site da UPM. Responderemos antes da próxima aula, que será em 8 de março. Agradecemos também àqueles que fizeram uma doação para ajudar nos custos organizacionais, clicando no botão Doe em nosso site universitatepopularemariana.org. Sim, incentivamos a continuarem nos ajudando. Obrigada a todos e até breve.